uma reflexão sobre a Palavra de Deus. A proposta de hoje está numa afirmação no Salmo 46, em que trata da fé perfeita em Deus. É um salmo muito interessante. Na minha versão aqui, o primeiro versículo diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa frase pode ser clamada no momento de desespero, esperando esse socorro. Essa frase ela pode ser recitada no momento que a gente recebe uma bênção de Deus, em que Ele nos livra de uma situação ruim. É uma frase que pode ser dita no momento de afirmação da convicção da fé do Senhor. Então, tem vários momentos da nossa vida que nós podemos clamar, exclamar, declamar essa palavra. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E na sequência o salmista fala: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então nós vemos aqui que ele coloca uma situação extremada, uma situação que beira o absurdo, né? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes... Mas isso, alegoricamente, está falando para a nossa vida, porque tem circunstâncias na nossa vida que a mudança é tão drástica de situação, apresenta-se momentos tão difíceis que parece que são coisas impossíveis de ocorrer na vida da gente, que só ocorrem na vida dos outros. Mas esses são os momentos onde parece que a terra muda de lugar, onde os montes se transportam para o meio dos mares. A gente fica numa situação que é uma expressão popular que diz: parece que o chão caiu, parece que sumiu, desapareceu, ou seja, não tem mais apoio. Onde eu estava embasado, onde eu estava fortalecido, seja numa ideia, seja num relacionamento, seja num negócio, num projeto, de repente o chão some, né? É como se a terra fosse transportada para outro lugar. E às vezes acontece isso na nossa vida. E aí, quando nós temos essa convicção, essa fé perfeita no Criador, e nós temos essa convicção que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é Ele que nos socorre no momento da angústia, aí a gente percebe que ainda que ocorra essa circunstância, ainda que a terra mude de lugar, ainda que haja uma transposição, né? Ou seja, onde o monte sai de um lugar e vai para outro, onde há uma mudança grandiosa da nossa vida por circunstâncias ruins. Aqui me parece que está narrando assim uma situação caótica, uma situação de dificuldade. Ainda assim, se a nossa fé é perfeita no Criador, nós podemos descansar, porque o nosso Criador é refúgio e fortaleza. O interessante é que Ele é socorro bem presente na angústia. Então não importa a situação, não importa quão grande é a calamidade, o Senhor se faz presente na nossa vida quando nós temos essa fé no Criador, no nosso Deus, no nosso Senhor. O versículo 3 diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha, interessante que fala de um agitar de águas. Aqui fala de uma situação perturbadora, numa situação, eu imagino assim, que as águas paradas, normalmente os objetos, as partículas, tudo aquilo que está dentro da água, ele tem um fenômeno chamado decantação, abaixa. E quando a água é agitada, aquilo sobe de novo. Então aqui me parece que nós podemos enxergar esse rugir das águas, essa perturbação,
podemos imaginar uma situação emocional, uma situação que carregamos de angústia, de tristeza, uma experiência negativa da vida, uma experiência que deixou marcas profundas na nossa alma, no nosso ser, seja conflitos pessoais, seja uma situação de algo que não deu certo, de um plano que fracassamos. Então há circunstâncias, há momentos na vida em que aquilo que aparentemente estava esquecido, essa turbulência, isso gera um medo, gera insegurança. Então aqui quando fala o rugir das águas se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, dá a sensação que o abalo do monte é pela circunstância do mover da água. Então, transportando isso para uma alegoria da questão das nossas emoções, está falando que a circunstância do nosso ser no profundo, né, no fundo da alma, naquele mais íntimo do nosso ser, circunstância, coisas que só nós sabemos, os nossos medos, as nossas seguranças. Então, às vezes aquilo abala, aquilo vem à tona, e quando nos deparamos com situações que aquilo vem à tona, vem o medo. E o que o salmista está dizendo assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, e está falando de uma água que agita e provoca medo, e provoca insegurança, não sabe? E está falando de outra água que traz alegria. Alegria que é um dos dons do Espírito. E há um texto no Evangelho de João que faz uma alegoria do que causa aquele que crê na palavra da verdade. Né? O Senhor disse, aquele que crê em mim, há um fluir, um rio de águas vivas. E a água ela tem uma função de garantia de vida. A nossa composição biológica tem uma parte muito grande de água. O planeta, nosso planeta, a superfície dele, a maior parte é de água. Sem água a gente não consegue imaginar a vida, né? Tanto é que os pesquisadores, quem estuda astrofísica, eles ficam procurando presença, resquício ou indícios de elementos químicos que possa ter água, porque não se consegue imaginar algum local habitável que não tenha água. Então essa mesma água que a gente toma, é assim que o Senhor Jesus explicou para a mulher samaritana, né? Se você soubesse, né, o dom que há em quem te pede essa água, vai se restabelecer, vai saciar a tua sede, de um modo que você nunca mais vai precisar beber água. Ele estava falando, então, que se a beberar nesse rio, cujas correntes alegram a cidade, está falando da eternidade, está falando de outro plano, falando do santuário da morada do Altíssimo. Ele está falando que essa corrente de água, ela nos alegra. Em contrapartida, aquela corrente que ruge, que perturba, ela vem para tirar o medo e a insegurança. Mas essa água também fala de uma purificação, fala de uma limpeza, a limpeza da nossa alma, do nosso ser. E essa água, é só com a presença dessa água na nossa vida que nós conseguimos compreender o amor de Deus na nossa vida. É essa saciado, essa sede de justiça. Nós temos sede de justiça. Nós temos tantas espécies de sede e que ela só pode ser saciada com essa presença divina, essa água divina na nossa vida, essa água que purifica, essa água que nos limpa, essa água que nos restaura, essa água que nos deixa restabelecido das forças. É disso que está falando esse texto, né? E fala, quando ele se refere a essa cidade,
é onde está o autismo, nesse abrigo, nessa fortaleza, nesse local em que habita o Criador, ele fala que não será abalado. E diz assim, ó, Deus está no meio dela, se referindo a essa cidade. Não será abalada e o Senhor a ajudará ao romper da manhã. Então, quando nós entramos nesse estado de tranquilidade, de paz, mesmo que tudo esteja abalado e turbulento ao nosso redor, diz que há uma ajuda divina. E por que fala romper da manhã? Porque nessa descrição, né, nessa analogia de uma situação caótica, de uma situação de guerra, era muito comum nessa época as batalhas iniciarem logo quando iniciava a luz. Quando eu tinha luz, porque era um momento em que poderia se resolver o conflito, a batalha, até o anoitecer. Então se aproveitava o máximo da luz. Então é essa ideia de que ao romper da manhã, então ele está dizendo assim, quando a luz entra na tua vida, e ali vem a ajuda divina. Ou seja, o próprio Senhor Deus, ele promove, né? O Espírito de Deus que vivifica, ele cria, ele dá vida ao nosso espírito. Ele ilumina, ele clareia, ele faz com que a gente consiga enxergar as coisas além do óbvio, além do comum, além daquilo que simplesmente se vê. O apóstolo Paulo, quando fala dos esquemas espirituais da maldade, ele fala assim, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ele está se dizendo, a nossa luta não é contra a pessoa, não é contra esse mundo físico, tangível, fenomênico. A nossa luta são contra coisas que não se vê. Às vezes valores que nós temos equivocados. Situações de mágoa, de falta de perdão, situações não resolvidas de relacionamentos. Então, nós vemos que essa luz do Senhor que informa a nossa vida, ela permite que nós consigamos enxergar muito além do que os olhos veem. Aí a gente consegue, com o valor dos dons do Espírito, com, a gente chama vasto fruto do Espírito, né? A bondade. A gente consegue garimpar o que uma pessoa tem de melhor. Por mais que as circunstâncias nos indiquem que a pessoa não tem nada de bom, mas o Espírito Santo na nossa vida faz com que nós consigamos enxergar coisas boas. E é só por essa razão em que pessoas são recuperadas. Eu sou um. O meu histórico, antes da minha restauração, da minha regeneração, eu tinha meus conflitos internos. Eu não tinha vontade de ter família. Mas quando eu fui restaurado, quando essa luz, esse romper da manhã ocorreu na minha vida, o Senhor veio em meu socorro, me tirou da angústia, colocou no meu coração o amor por pessoa, amor por gente. Aí eu percebi que eu poderia dedicar a minha vida para um relacionamento. Eu comecei a desejar a ser pai. E Deus me abençoou de uma forma tão grandiosa nessa área, que eu tenho uma esposa muito querida, é uma pessoa que me ajuda muito. Eu tenho um filho que foi algo assim que tão grandioso, que eu posso dizer que ele é um presente de Deus para a minha vida, sabe? Mas não é um comentário assim, meu filho é um presente de Deus para a minha vida.
O Senhor, o Criador, fez muito mais. A criança nasceu no dia do meu aniversário. Que presente, né? Então, eu creio que quando essa ajuda do Senhor, esse romper da manhã, essa iluminação do nosso ser, nossa vida se transforma. Aí passamos a enxergar as pessoas com mais carinho, ter paciência, bondade, fidelidade, nos tornamos mais mansos. E algo muito interessante para a nossa vida, ter domínio próprio. Então é só com essa iluminação de Deus na nossa vida. E a gente consegue isso como? Tendo então o Criador como nosso refúgio, né? Tendo a esperança nele e sentarmos na nossa base, as nossas ideias, os nossos princípios, né? Tendo ele como a nossa fortaleza, aquele que nos protege ao nosso derredor. E a convicção que as angústias, as tribulações que teremos ao longo da vida, esse Criador, ele vai ser o nosso socorro. É essa mensagem, é essa provocação que nós queremos com esse texto, para que possamos aperfeiçoar a fé do Criador. Para que essa frase, esse texto, essa palavra, esse alimento, nós possamos usar eles nas diversas circunstâncias da nossa vida. Como afirmação mesmo. O Criador é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente. Que eu possa recitar isso no agradecimento quando vejo, quando consigo, pela luz divina, eu consigo enxergar a presença dele nos eventos da minha vida e posso afirmar que o Criador me socorreu. Ele foi presente nesse momento da minha angústia. E que eu possa também, a partir dessa convicção, levar essa mensagem de que o Senhor está conosco. Que esse Deus, que é o meu refúgio, Ele está disposto a ser o teu refúgio. Esse Deus que é a minha fortaleza, está disposto a ser a tua fortaleza. Esse Senhor que é o meu socorro, bem presente nas minhas angústias, Ele está desejoso de se tornar o teu socorro na tua angústia. Que essa palavra possa te conduzir a essa convicção, a essa fé perfeita no Criador. E que você possa também se juntar a esse coro de pessoas que clamam, que declamam e que amam e que dizem: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Que assim seja.